tentar correr então. Tá bom, então. Bom, bom dia a todos, obrigada pela presença, obrigada pelo convite. Eu vou tentar acelerar, passar um pouquinho rápido para a gente ter tempo para pergunta e também porque depois eu tenho que sair para a sala de avaliação de pôsteres. Aqui estão meus conflitos de interesse. Então, rapidamente, esse é um dado da Organização Mundial de Saúde e da ONU. Todos vocês sabem, o Brasil está envelhecendo. Aqui a gente está mostrando o Brasil atualmente 60 a mais, e aí o Brasil 80 a mais, e a comparação com o mundo, de forma que em 2050 a gente vai ter essa proporção de idoso para cada habitante adolescente. Uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, e vou falar primeiro de influenza, esses são dados do Brasil como um todo, do boletim epidemiológico, que já foi apresentado aqui pela doutora Marta para vírus sincicial respiratório, e aqui eu estou mostrando por influenza, e os senhores notam que a idade de imunossenescência, ela não é algo que começa exatamente aos 60 anos de idade. Se a gente olhar os dados epidemiológicos de influenza, vírus sincicial, Covid e outras infecções, a gente vê que acima dos 50 anos de idade começa a ter um maior impacto. Então, aqui estou mostrando para vocês síndrome respiratória aguda grave, e aqui eu estou mostrando para vocês os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. E aqui no estado de São Paulo, nos primeiros 6 meses, o número de casos hospitalizados por Covid, por influenza e por sincicial, embora que aqui grande contingente disso são as crianças e um menor contingente da população de adulto. De novo, eu fiz esse compilado de boletins anteriores à pandemia, de dados de síndrome respiratória aguda grave. E aqui embaixo eu coloquei o estado de São Paulo, onde a gente tem uma vigilância muito efetiva, uma coleta de dados muito efetiva, mostrando para os senhores hospitalizações e óbitos de 2015 até 2018, aqui foi um ano muito importante, e mostrando a letalidade por influenza e a faixa etária média. Mostrando isso que eu já comentei, acima dos 50 anos de idade, a gente começa a ter um aumento nas taxas de hospitalizações. A maior contribuição disso, provavelmente, é o aumento de doenças crônicas que os indivíduos começam a apresentar. Muito bem, isso fica muito claro, esse é um estudo canadense que avaliou em praticamente 4 temporadas, cerca de 3 milhões de pessoas que chegaram em visitas médicas com influenza confirmado por PCR, ou foram hospitalizadas, e eles foram avaliar as comorbidades. E o que eles viram? Que apenas 20% dos indivíduos acima de 60 anos de idade, ou 65 anos de idade, é que não tinham nenhuma comorbidade. E o que acontece quando a gente tem comorbidade? Quanto maior o número, e aqui é uma, e aqui são 4, maior a chance de hospitalização. Então, a gente tem um dueto, tanto para influenza, como para Covid, como para sincicial. É a faixa etária, mas é a comorbidade também que confere um fator de risco. Já foi comentado aqui brilhantemente pela doutora Marta e também alguns dados pelo professor Mendonça sobre a imunossenescência. A gente sabe que a imunossenescência não é só as alterações do sistema imunológico. O estresse, a obesidade, doenças crônicas, outras infecções virais crônicas, também acabam contribuindo para que a gente tenha a menor produção de anticorpo e a diminuição da nossa resposta imunicelular, que é extremamente complexa. E já estudos de 10 anos atrás, esse é um estudo do grupo do CDC, uma meta-análise de resposta vacinal, e eu estou mostrando aqui para vocês que a população idosa, independente de MET ou não, em todos os anos, e isso são estudos com PCR confirmado, responde pior às vacinas de influenza.
Além disso, a gente sabe que os títulos de anticorpos e estudos em população adulta mostram que a gente tem um decréscimo dessa resposta anticórpica mensalmente a partir da vacinação. Então, em torno de 10%, a depender do H3, do H1 ou do influenza B. Então, a gente normalmente tem um decréscimo da resposta e a gente sabe que os idosos têm, além dessa dificuldade com a resposta humoral, a gente vai ter também uma diminuição do número e da efetividade de células CD8, que são importantíssimas no alvéolo pulmonar, onde eu tenho que lidar com vírus influenza em 30% a 50% das vezes em associação com pneumococo. Então, eu tenho diminuição da resposta, portanto, eu não deixo que o vírus fique fora do meu trato respiratório e no alvéolo pulmonar, a hemaglutinina do vírus e outras interações da imunidade celular fazem com que eu não responda bem às infecções por pneumococo e muitas vezes a gente acaba internando esses pacientes sem o diagnóstico de influenza, porque a influenza começou lá atrás e ele chega no serviço com uma infecção bacteriana. As vacinas que a gente tem, quem assistiu à aula ontem, distribuída é uma vacina trivalente, a gente está discutindo, a OMS sugere que se utilize só uma linhagem de influenza B Vitória, no serviço privado a gente tem as vacinas quadrivalentes, e aqui está a quantidade de antígeno que eu tenho para cada cepa. Nós sabemos que a população jovem responde melhor que a população idosa, que é isso que eu estou mostrando aqui, em termos de resposta anticórpica aos vírus, e uma das soluções para melhorar a resposta à vacina de influenza é eu aumentar a quantidade de antígeno. Então, eu colocar 4 vezes mais a quantidade de antígeno para cada cepa e, assim, melhorar a resposta quando eu comparo uma vacina quadrivalente nesse estudo com 4 vezes mais a quantidade de antígeno com a vacina padrão. Uma outra forma é usar os adjuvantes. E os colegas já mostraram vacinas com adjuvantes. Eu promovo uma melhor resposta inflamatória já no sítio de infecção, com maior exposição de células dendríticas e, inclusive, com maior captação de monócitos. E, com isso, eu tenho uma melhor resposta, uma resposta mais ampla, inclusive com diversidade, se eu tenho epítopos diferentes, com variação das cepas circulantes e, provavelmente, também com uma resposta mais prolongada. Os títulos acabam durando mais. E aqui eu estou mostrando para vocês comparação de uma vacina adjuvantada com uma vacina padrão. Existe também uma terceira formulação que eu não trouxe, que são as vacinas recombinantes. Vacinas adjuvantadas a gente já teve no Brasil, vacina de raio-12 a gente tem no setor privado atualmente, vacina recombinante a gente não tem, e aqui são 2 estudos de mundo real, comparando hospitalização, visita médica em indivíduos que tomaram acima de 60 anos de idade a vacina padrão, ou vacina raio-12, ou vacina adjuvantada. E aqui está com a vacina raio-12 para visita no pronto-socorro, aqui para hospitalização, então mostrando a melhor eficácia, e aqui a vacina adjuvantada. E aqui a vacina padrão. Aqui embaixo a mesma coisa, eu não vou me alongar nesses estudos por conta do tempo, mas esses 2 estudos com grande número de pacientes em temporadas diferentes, que é uma coisa muito importante de a gente avaliar estudo de vacinação de influenza, porque às vezes eu tenho predomínio de H1N1 e B, e às vezes eu tenho predomínio da H3N2, e H3N2 é um vírus que a população idosa, principalmente que nasceu antes de 1968, tem uma maior dificuldade de responder em virtude do prime que a gente faz, o primeiro influenza, a gente nunca esquece, e a partir de 68 é que o H3N2 começou a circular. De forma que o CDC recomenda que para a população idosa uma dessas 3 vacinas, ou alta dose, ou recombinante, ou a vacina adjuvantada.
No Brasil, a Sociedade de Pneumologia, a Sociedade de Oncologia Clínica e a SBIM também recomendam que seja utilizada, acima dos 60 anos de idade, a vacina de alta dosagem, e aqui países que já incluem essa recomendação, a vacina de RAI2. Vou passar para a Covid nesses próximos 8 minutos que eu tenho, também fazendo considerações sobre a vacina de Covid para a população idosa. Bom, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um estudo de 2022, portanto, já com a cepa Ômicron em circulação, e aqui pacientes, a maioria desses pacientes vacinados, só 5% eram pacientes que tinham imunidade prévia só por infecção, então a grande maioria com 3 doses de vacina, e o risco de ter uma doença severa, aqui risco baixo, aqui risco alto, faixas etárias. Claramente aquilo que a gente já esperava, mesmo indivíduos adequadamente vacinados, você vai tendo a cada década de vida uma dificuldade maior de resposta e uma chance maior de ter doença grave. Isso porque a gente sabe que, apesar da boa resposta que há com as vacinas disponíveis de Covid, elas têm uma duração mais curta e muitos indivíduos têm uma resposta menor, principalmente por fragilidade, faixa etária e associação com comorbidade. E, além de que, o vírus não respeita aquilo que se colocou na vacina, algo que a gente já conhecia para a influenza, só que para a Covid-19 essa velocidade é um pouco maior. Muito bem, isso também já foi apresentado ontem, né, quando se comentou vacina de Covid, melhorou muito a morbimortalidade, quer seja porque a gente teve atenuação com a circulação da cepa original, muito pela aplicação de vacina, população muito experimentada com vacina e com infecções recorrentes, mas ainda vocês podem ver que é a população idosa que acaba hospitalizando e acaba internando com Covid, com síndrome respiratória aguda grave. Eu acho esse slide, que é daquelas séries de encontros do IDSA, do CDC, né, o Clinical Call, onde eles avaliaram, esse dado é agora de um evento de 2024, quem eram os pacientes que hospitalizavam com Covid-19 nos Estados Unidos. Então, de novo, eu chamo a atenção que vocês veem, aqui está a porcentagem por faixa etária de hospitalizados. Então, de novo, chama a atenção que a partir dos 50 anos de idade, e eu insisto muito nisso, a principal causa de hospitalização, a gente sabe que são pacientes com doença cardiovascular ou pacientes pneumopatas, nos Estados Unidos também obesidade, que é um fator importante, além das outras comorbidades, mas vocês vejam que dobra a porcentagem de indivíduos que apresentam comorbidade, e isso é a causa de hospitalização. Aqui está o esquema vacinal proposto pelo Ministério da Saúde, né, atualmente, que a gente tem. Foi comentado ontem também, no curso de imunização, que nós temos a recomendação de 2 doses para a população idosa a cada 6 meses, né, e além dos grupos prioritários, que eu não vou me estender. Mas eu vejo que isso é um problema. Por quê? Apesar da gente ter necessidade de manter essa imunidade com títulos mais altos, mas o que eu estou mostrando aqui para vocês de SARS-CoV é que o que a gente observa para SARS-CoV, e isso é um estudo em adultos, profissionais de saúde regularmente vacinados, a grande maioria, em torno de 60% atualmente, é que o impacto do SARS-CoV-2 ele é muito dependente
a desafio antigênico, ou seja, ao aparecimento de novas variantes. Então, é muito difícil a gente adequar uma orientação num programa de vacinação com período de, eu vou dar 2 doses a cada 6 meses, considerando que até que chegue uma vacina atualizada, até que a população vá se dirigir para vacinar, até que atinja títulos de anticorpo, e eu conseguir ter uma efetividade importante, porque eu tenho uma série de variáveis além da evolução viral. E aqui eu estou mostrando, isso é o nosso sequenciamento, a gente, todos os pacientes que a carga viral permite, e também os nossos profissionais de saúde com SARS-CoV-2, a gente encaminha para a Fiocruz e faz um sequenciamento. E o que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui começa em 2021, então, todas as cepas e variantes, a partir de 2022 a gente tem a Ômicron, a partir de 2023, janeiro de 2023, a gente já tinha XBB 1.5 nos nossos pacientes e nos nossos profissionais de saúde. Em dezembro de 2023, a gente já tinha JN1, dezembro de 2023, e agora, eu acho que é no dia 13 de junho, a gente já teve profissional de saúde com KP2. Né? Então, é muito difícil a gente conseguir, né, acompanhar e adequar esse programa de vacinação, lembrando, né, que eu mostro que a gente já tinha em janeiro de 23 a XBB, que está nessa cor azul, e vejo que ela já circulou o ano inteiro, isso na nossa vigilância lá, acredito que isso representa o que circula por aí, e a gente só recebeu vacina de XBB em março desse ano. Eu tenho mais 2 slides nesses 2 minutos que me restam. O statement de 2023 da OMS sugeria que se mudasse para XBB 1.5, e o que aconteceu depois, que eu estou mostrando aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver, aqui estão as cepas originais, a beta, a gama, a delta. Aqui está a família XBB, né? Que aí, a partir de 23, houve a recomendação. E aqui está a JN1, bem distante. Quase tão distante quanto a XBB é antigenicamente distante das cepas originais. De forma... desculpa. Deixa eu passar esse. Então, o que eu estou mostrando aqui é 2 estudos grandes americanos. O Vision, que é um estudo em serviço de emergência e hospitalização, são mais de 250 sites, onde eles avaliaram no Visio visita hospitalar e hospitalização em pacientes vacinados e ocorrência de SARS-CoV-2. E aqui é só infecção sintomática. E o que eu quero mostrar nesse slide, ele é um pouco confuso, mas eu acho o desenho dele muito interessante, 2023, 2024, e aqui começa a subir a detecção de JN1. E aqui a eficácia das vacinas para a família XBB de pessoas vacinadas, em torno de 70%. O que acontece aqui? Quando vai aumentando a frequência de JN1, vai caindo os 2 estudos para em torno de 40% a 50% a eficácia, esses 2 estudos, ou para a hospitalização ou para a doença sintomática. E aqui no Vision a hospitalização. Aqui são estudos para eficácia de doença sintomática. Então, mostrando que com o predomínio da JN1, a gente vai perdendo muito a possibilidade de eficácia para cepa circulante. E, com isso, a OMS, esse ano, sugere, com a evolução das cepas JN1, que se faça uma nova formulação da vacina, e o FDA sugeriu que se use a KP2, que é uma subvariante da JN1. E mostrando aqui para vocês as nossas amostras, já em junho, a gente tinha a KP2. Concluindo, nós sabemos que tanto para a influenza como para a Covid-19, nós temos dados importantes de
permanente hospitalização na população idosa e na população que acima de 50 anos de idade apresenta comorbidade e também tem o risco. A gente precisa de novas formulações, tanto para a influenza como para a Covid-19, mas é muito importante a gente entender algo que o Dr. Anthony Fauci falou num editorial do New England, quando, antes da pandemia, houve um ano que a vacina de influenza teve só um impacto de 24% de efetividade em redução de hospitalização. 20% de redução de hospitalização numa população com comorbidade é muito importante. Então, precisamos de novas formulações, mas nós temos que continuar vacinando os nossos pacientes vulneráveis. Muito obrigada.